Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem? Eu tenho 3 recadinhos para dar para vocês agora. Primeiro, daqui a pouco estaremos colocando mais um programa no ar e você vai estar tendo a oportunidade de acompanhar essa exibição aqui no nosso canal. Segundo recadinho, clica no inscrever-se e clica no sininho, porque quando você se inscreve no canal e clica no sininho, você recebe as notificações dos lançamentos dos nossos programas, valorizando ainda mais toda a programação do Vale do São Francisco para o mundo e trazendo para você também as informações do mundo para o Vale do São Francisco. E o terceiro recadinho também muito importante é que a gente tem que valorizar os anunciantes dos programas do Cartaz da Cidade. Sem eles, nós não teríamos condições de estar juntando as informações necessárias para levar até vocês. Então, todas as propagandas que nós colocamos aqui antes dos nossos programas, durante e depois dos programas, são para valorizar a esse grupo de empreendedores, a esse grupo de pessoas que realmente valorizam o que é aqui da região. É por isso que todos os anunciantes são anunciantes locais. Nós não temos propagandas de outros ambientes que não seja aqui do Vale do São Francisco, até para poder mostrar ao mundo que esses empresários confiam e acreditam realmente no trabalho do Cartaz da Cidade. Por isso, nós somos muito gratos a todos eles. Então, a partir de agora, fique ligado, porque estaremos exibindo mais um dos programas do Cartaz da Cidade. Forte abraço. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote, e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança, sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, muito bem-vindos a mais este programa Em Cartaz, que, como sempre, traz uma autoridade de algum assunto aqui para poder nos deixar cientes do que ele pensa, como ele pensa, para que você, aí do outro lado da telinha, possa fazer o seu juízo de valor e ter as suas considerações sobre cada assunto. Obrigado pela sua audiência, obrigado, como sempre, por tudo que vocês têm feito por nós aqui do Cartaz da Cidade. E não deixem de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para que vocês possam receber todas as notificações de todos os nossos programas e, ao mesmo tempo, interagir conosco em todas as redes sociais. Hoje, estamos aqui com a grata satisfação de receber o professor Regivaldo Alves de Menezes, que é diretor do Núcleo Territorial de Educação do Sertão do São Francisco, NTE 10. É como se fosse uma regional da Secretaria de Educação, aqui com sede em Juazeiro. Então, hoje nós vamos estar conversando aqui sobre a retomada das aulas, que começou na segunda-feira em todo o estado da Bahia, a retomada das aulas presenciais, no caso. Vamos comentar um pouco sobre o novo ensino médio na Bahia, no Brasil todo, mas na Bahia também, sobre linguagem neutra, sobre ideologia de gênero nas escolas, para ver como é que o nosso estado está pensando nesse assunto, e sobre a expansão do ensino com a filosofia militar aqui no nosso estado. Então, sem mais delongas, professor Regivaldo, Regi, como é muito carinhosamente chamado aqui no nosso município, seja muito bem-vindo ao Em Cartaz. Eu gostaria de colocar logo o senhor em cartaz, passando mais dados para o nosso público de quem é o professor Regivaldo, quem é o nosso amigo Regi. Bom dia a todos. Quero externar a nossa satisfação de estar participando desse programa, né? Quando nós recebemos o convite, não pensamos duas vezes, porque eu acho importante a gente estar levando a informação à comunidade, e principalmente nesse período, né? Período pós-pandemia, que nos prejudicou muito nesses últimos 18 meses, mas que a gente, enquanto Secretaria de Educação,
continuamos mantendo as políticas públicas voltadas para o jovem, para os adolescentes, de várias formas, né? E que eu, inclusive, vou mencionar para você. Eu sou filho de Juazeiro, estou na rede há 20 anos, trabalhei um período no PAIP. O PAIP era um programa de intervenção pedagógica na rede estadual, durante 4 anos. Tivemos a oportunidade de visitar praticamente todo o território, de Canudos até Campo Alegre de Lourdes, estreitando essa parceria com as unidades escolares. Inclusive, é uma das propostas do nosso governador Rui Costa, que os diretores saiam do gabinete, que vá para o chão da escola, conhecer o dia a dia, fazer as escutas, né, e depois das evolutivas. Eu acho que nós conseguimos desconstruir um conceito histórico que existia lá no NT10, na antiga Direc 15, que era um espaço de fazer política partidária, um espaço de empreguismo. Nós conseguimos humanizar as relações. Quando eu falo nós, eu falo do coletivo, né? Nós temos uma equipe muito pautada na prestação de serviço humanizado, na aproximação das relações socioafetivas com as pessoas. E eu acho que é importante isso, e a comunidade só tem a ganhar. Perfeito. Isso é muito bom, e principalmente pelo fato de sabermos que nós temos um núcleo de educação nas mãos de um especialista no assunto. Não é qualquer um que está lá à frente, é um realmente responsável pela educação. E para que a gente possa começar o nosso bate-bola aqui, eu gostaria de trazer... a gente já reabriu as escolas agora, na última segunda-feira, aqui no que diz respeito às aulas presenciais, a gente sabe, mas a gente sempre, como a gente trabalha aqui em cartaz, a gente traz uma matéria de fora, uma matéria que dê para contextualizar as coisas. E como a gente vai começar a conversar sobre a volta às aulas presenciais na Bahia, a gente quer saber um pouco sobre a diferença da segurança que está sendo planejada, com também a evasão escolar. A gente vai passar um vídeo aqui de uma entrevista que aconteceu na CNN, do presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o senhor Victor De Angelo. Solta aí, Maurício. A partir de segunda-feira, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias nas redes públicas e privadas do estado de São Paulo. Pelo menos outros 9 estados já adotaram a medida. Para falar sobre essa retomada, a gente conversa agora com o Victor De Angelo, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também é secretário estadual de Educação do Espírito Santo. Secretário, bem-vindo à CNN, bom dia. Bom dia a todos vocês. Já vamos começar, então, dando um panorama. A gente sabe que, principalmente, as escolas públicas do nosso país já não tinham condições adequadas de receber os estudantes antes da pandemia. Esse retorno agora, com a questão da pandemia, como que está sendo avaliado, monitorado por vocês para que esse retorno seja com segurança, principalmente nas escolas públicas? Bom, eu acho que nem talvez as escolas particulares estivessem preparadas para uma situação que ninguém tinha previsto. Mas certamente a questão da rede física escolar, acho que é a isso que você está se referindo, na rede pública, ela era historicamente mais delicada. Não existe um monitoramento dessas questões em nível nacional, pela ausência de uma coordenação nesse monitoramento. Portanto, cada estado ficou a cargo de fazer o seu monitoramento, de mapear quais são as fragilidades da sua própria rede, tendo em vista que os protocolos de biossegurança são razoavelmente conhecidos por todos e consensuais entre todos. Então, não há muito mistério naquilo que é necessário para reabrir uma escola com segurança e, portanto, cada estado ficou incumbido de fazer esse planejamento de forma individual, embora, no caso das redes estaduais, o CONSED tenha buscado fazer essa coordenação e essa interlocução com outros atores externos às Secretarias de Estado da Educação. Secretário, a gente tem um levantamento feito aqui pela CNN sobre obrigatoriedade. 9 estados já têm essa obrigatoriedade, daqui para frente será obrigatório em mais 4 estados, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Alagoas, e não existe obrigatoriedade em 2 estados e 2 não nos responderam, Rio Grande do Sul e Roraima. O que eu quero saber é o seguinte, diante desse cenário que vários lugares estão se adaptando, como o senhor nos explicou, como a escola pensa trabalhar com a questão da evasão? Porque isso aconteceu de forma muito forte, principalmente no ensino público, durante a pandemia, de alunos que sequer tinham, por exemplo, um celular ou acesso a qualquer tipo de tecnologia para acompanhar as aulas de forma remota. É verdade isso que você diz, daí a sensação de muitos pais, muitas pessoas que têm alguém sob sua responsabilidade matriculados em escolas públicas ou privadas, de que o ano passado, talvez até uma parte desse ano, teria sido um tempo perdido. Não foi exatamente isso, mas fica uma sensação
de que aconteceu isto em função das dificuldades de acesso às soluções remotas que nós demos. Soluções essas que são de natureza emergencial, portanto, foram planejadas num curtíssimo espaço de tempo para responder a uma demanda que a pandemia nos trouxe. Mas, de fato, o primeiro passo é reabrir a escola, porque quando a gente reabre a escola, nós oportunizamos condição de este aluno que poderia abandonar o ambiente escolar de voltar às aulas, às atividades presenciais. E, a partir disso, fazer um monitoramento muito intenso de quem, de fato, retornou, para que, na sequência, temos feito isso nos estados, realizar uma busca ativa, ou seja, entendendo que uma parte desses alunos, após a reabertura da escola, eles não voltaram, ir atrás deles, saber exatamente qual é a razão e em que nós podemos auxiliá-los para isso. Então, professor, a entrevista com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação é mais longa, mas já deu para notar mais ou menos o que nós vamos perguntar ao senhor aqui, que são duas coisas básicas. Primeiro, as nossas crianças e os profissionais de educação estão seguros nessas voltas às aulas presenciais? E segundo, qual o nível de preocupação do Estado com a possível grande evasão escolar neste retorno ainda esse ano? Então, primeiro a gente vai falar por partes. Em relação à segurança, desde quando nós não fizemos aula remota no ano passado, já houve uma preocupação nossa em função da condição socioeconômica dos nossos alunos. A gente entendeu que naquele momento a gente não tinha condições de implementar o ensino remoto em função da maioria dos alunos não ter o acesso a um computador, entendeu? Ao notebook ou ao smartphone. Tecnologia. E na maioria das vezes, quando tinha, não tinha a questão dos dados móveis, né? Sim. E às vezes o aparelho, quando tinha, também era compartilhado com a família. Então, o Estado, nós protelamos, tanto que esse ano nós estamos fazendo 2 anos em 1, que é um ano contínuo, e já paralelo a isso, começamos a fazer uma intervenção na infraestrutura das escolas, desde a colocação de pias, da reforma dos banheiros, reforma geral, da implementação de dispensa de álcool em gel, descentralização de recurso, preparação dos funcionários que iriam manusear todo esse aparato. E quando retomamos o ensino remoto e paralelo híbrido, foi o que nós fizemos. Nós alternamos a presença dos alunos em sala de aula. Por exemplo, uma aula que tinha 30 alunos, 15 iria na segunda, quarta e sexta, e na terça, quinta e sábado o restante. Na semana seguinte, invertir os dias, já pensando nisso, né? Colocamos toda a infraestrutura de máscara para os alunos, disponibilizamos a camiseta, né, que é o fardamento, que normalmente eles recebiam 2, esse ano nós passamos a distribuir 3. O lanche era a distribuição individualizada na sala de aula. Demos também um reforço na merenda escolar. Quer dizer, o aluno, nós sabemos dessa condição socioeconômica dos nossos alunos. Além do lanche na entrada, o almoço, né, no matutino, o aluno do vespertino recebia o almoço e também um lanche reforçado na saída. E no noturno, uma ceia também bem reforçada. Então, tudo isso demonstra nossa preocupação com nossos alunos. Claro que há uma vulnerabilidade, né, ao contato por conta de tudo que aconteceu, nós sabemos disso. A maioria dos nossos professores hoje, ou na sua totalidade, eu posso lhe garantir que foram vacinados, receberam a segunda dose. Nós estamos também vacinando nas escolas a partir de 12 anos, né? Nós chegamos a 18, mas agora algumas unidades escolares e alguns municípios, nós já estamos vacinando a partir de 12 anos, claro, com autorização prévia do responsável. Tivemos reunião na sexta-feira, às 9h30, com a regional da CESAB, o doutor Pedro Alcântara, e onde nós reunimos 3 núcleos de educação, que é Senhor do Bonfim, Paulo Afonso de Juazeiro, além dos secretários municipais de saúde desses municípios de educação, onde tratamos a testagem em cada escola. Nós vamos testar todos os nossos alunos, não será algo individual, mas quando é algo que será rotineiro, nós iremos manter uma rotina de 15 dias ou a cada mês em determinada escola. Claro que o município precisa aderir essa proposta. Então, tudo isso. Recentemente, agora, o Estado está disponibilizando 200 milhões de reais, distribuído proporcionalmente em toda a rede, que é o Programa de Retorno Seguro das Unidades Escolares. Esse recurso é destinado a fortalecer também as políticas públicas do retorno presencial. Então, há uma preocupação nossa. O que a gente entende é que a gente precisa voltar. A maioria das atividades estão voltando à sua rotina de normalidade. Sim. Você acompanha nos campos, o futebol já tem público nos estádios, né? Alguns eventos com a limitação de pessoas também já estão sendo autorizados. Então, não tem por que o aluno continuar sendo prejudicado. Se a gente não fizer isso esse ano, a gente vai deixar para
fazer algo que a gente poderia ter feito ano que vem. E há uma preocupação emergente hoje nossa em relação à evasão escolar. Então, hoje eu já visitei quase 10 escolas, estou dando entrevista, porque eu acho que a gente precisa levar essa informação, a necessidade do fortalecimento da imprensa, desse apoio da imprensa nesse momento, para que a gente traga esse aluno que está no ócio para dentro da sala de aula. Então, há uma preocupação nossa em relação a isso. A evasão é algo que é real? É sim. Mas a gente, enquanto governo do Estado, enquanto Secretaria de Educação, nós lançamos programas voltados para a permanência do aluno. Quando a gente fala da busca ativa, nós lançamos o PVAE, que é o Programa de Vale Alimentação Estudantil, onde cada aluno receber R$ 55 mensalmente para ajudar no seu sustento. Isso do recurso próprio, né, da nossa Secretaria de Combate à Pobreza. Lançamos também o Bolsa Presença, aqueles alunos que a família está vinculada ao CAD Único, onde tem uma renda abaixo de R$ 900, os alunos que são contemplados também com a Bolsa Presença. Claro que o aluno precisa estar frequentando regularmente, era no híbrido, agora no presencial, que nós retomamos hoje. O Mais Estudo, onde aqueles alunos que têm uma média acima de 8, eles são contemplados com a Bolsa de Monitoria para auxiliar nas atividades rotineiras da escola, formação do professor, né, formação nas tecnologias. A gente sabe que professores que saíram da universidade há 20, 25 anos, eles não têm o domínio das tecnologias, o Estado ofereceu formação para esses professores. Nós equipamos as escolas com sala de multimídia, com um aparelho super moderno, com computadores, disponibilizamos internet de alta velocidade também. Então, tudo isso demonstra uma preocupação nossa, que a principal preocupação nossa é trazer esse aluno para dentro da sala de aula. E que essa sala de aula volte a ser um espaço prazeroso e humanizado. Porque a gente entende que a educação, ela transforma. Então, é preciso estar o dia a dia e a gente precisa da colaboração de todos. Não, a gente fala, o professor tem que estar disponível. Quando a gente fala de disponibilidade, a gente não fala só em dar aula e planejar. Além de tudo isso, porque sem a presença do aluno, a gente não vai ter aula, então a gente não tem professor. Então é preciso, eu fico muito triste quando a gente tem que fechar uma escola, porque a evasão é muito grande, porque a comunidade escolar não se preocupou com o aluno. A gente precisa se preocupar primeiro com o aluno e depois as outras coisas. E é bom o aluno entender, e os pais que estão nos assistindo agora entenderem que a vida é difícil para todo mundo. A vida está difícil para quem estuda. Imagina para quem não estuda. Exatamente. Então, vamos pensar em pegar os nossos filhos e orientar. Não é nem obrigar, é orientar a criança, ao adolescente, no sentido de que se ele agora se preocupar com o básico, que é com o estudo, lá na frente ele vai ter uma vida, pelo menos, com menos dificuldades do que as pessoas que não estudam. Eu ouço relato de colegas contemporâneos que dizem, rapaz, por que eu não estudei mais? Por que eu não aproveitei mais? Inclusive até alguns que têm uma condição financeira razoável. Sim. Mas ele acha que poderia ter um emprego melhor ou trabalhar menos hoje. Sim. Entendeu? Então é isso. Eu acho que tudo é reflexo da educação. Eu agradeço muito a Deus. Eu acho que eu poderia também ter avançado mais. Mas o pouco que meus pais me ofereceram, eu agradeço muito. Eu sou muito grato à formação que eu recebi. Estudei em escola pública. Eu não tenho preferência nenhuma por escola de Juazeiro. Visito todas as escolas. Praticamente todas as nossas escolas estão sofrendo algum tipo de intervenção na parte de estrutura física. Recentemente, na política do governo do nosso governador Rui Costa, nós estamos implementando em nossa cidade alguns complexos educacionais e esportivos, com quadra coberta, com auditório, laboratórios, 3 laboratórios, 16 salas, campo de futebol com grama sintética, pista de atletismo, piscina. Isso é um marco na educação do Brasil. São poucas. Eu lembro que na época de Brizola, lá no Rio de Janeiro, Brizola lançou um projeto, acho que era o CAIC, né? Era o CIAX, mas que foi disseminado no Brasil todo. Rapaz, aquilo foi uma maravilha. Agora, a gente não pode só lançar essa infraestrutura e não ter gente para trabalhar. A gente precisa ter essa infraestrutura, essa mudança na concepção da educação e precisa ter gente lá dentro. E principalmente, esses espaços serão utilizados também pela comunidade. Quando a escola não estiver usando, a comunidade vai poder ter acesso. Então, já começamos lá no CEP, o CEP está sofrendo intervenção já, a obra já começou. Nós estamos esperando desapropriar 2 ruas ali no Colégio Lomanto Júnior. O CSU já encerrou as suas atividades, será agregada ao Colégio Estadual Lomanto Júnior. O Colégio CAIC também, só está faltando desapropriar, a Prefeitura desapropriar parte da praça lá. Como é que é o nome da praça lá? Não, sim, na praça lá eu não me lembro muito bem.
Santa Terezinha, uma parte da Santa Terezinha, já foi dialogado com a comunidade, com a igreja, porque serão equipamentos que vai ser utilizado pela comunidade. Então, tudo isso é feito através de estudo, da necessidade do bairro, da comunidade. Então, nós, com certeza, eu acho que esse momento está sendo um divisor de água na educação. A escola vai passar a ser de tempo integral, o aluno vai passar 7, 8 horas, dependendo da concepção, né, da grade curricular. Então, tudo isso demonstra uma preocupação nossa em oferecer educação de qualidade. Eu acho que a gente só vai conseguir transformar esse país numa grande nação através da educação. Perfeito, concordo com o senhor plenamente. Agora, me diz uma coisa, Deus me livre e guarde que aconteça, mas vai que aconteça nesse período de retomada das aulas presenciais, nós constatemos alguns casos de Covid dentro das escolas. Mas com todo esse conhecimento que nós já adquirimos ao longo do tempo, nesse mais de 1 ano e meio de pandemia, nós, quando eu falo a administração pública, ela está preparada para administrar com a manutenção das aulas presenciais ou ainda pode existir a possibilidade de retroagirmos e voltarmos para aquele período que a gente ia suspender as atividades? Claro que a pandemia não acabou ainda, né? Nós já conseguimos vacinar, eu estava vendo hoje que 173 milhões de brasileiros já tomaram a primeira dose e acho que 60% desse percentual já tomou a dose única ou 2 doses. Uhum. A gente precisa ter atenção. Eu fico estarrecido e indignado quando eu vejo alguns cidadãos negando a tomar vacina, inclusive na educação, né? Nós estamos buscando, criando mecanismo para poder tomar uma atitude, porque quando você se vacina, você está cuidando de si, está cuidando do próximo, é importante. Nós temos o protocolo de biossegurança que diz que quando o professor ele é acometido da Covid, ele se afasta, né, já aquela turma que o professor teve contato também vai se afastar, o protocolo hoje são 10 dias. Sim. Então nós temos essa preocupação. Todas as pessoas que têm acesso à escola, elas são monitoradas no ponto de vista de aferição de temperatura, já fazem a parte de higienização das mãos. Então, tudo isso. As salas são equipadas com a questão de acrílico, aquelas proteções de acrílico também. Então, há uma preocupação nossa. Existe um protocolo de segurança, de biossegurança, que inclusive o presidente do Concede falou. Cada estado tem a sua autonomia de gestão, de gerenciar esses protocolos. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com algumas pessoas resistentes. Mas eu acho que o mais positivo de tudo isso é a gente retomar a nossa vida normal. Quando a gente fala retomar a vida normal, porque o próprio aluno, eu tive numa escola agora, os meninos emocionados com o contato humano, esse contato que eles estavam distante há mais de 1 ano e meio. Sim. Então, tudo isso. Claro que a preocupação existe, a atenção também, nós estamos dando atenção a tudo isso. E a gente agora é orar e pedir a Deus que nos proteja, né, e que essa pandemia passe e que a gente volte à nossa plenitude, que é o que a gente mais torce. Pelo menos podemos dizer que estamos mais preparados que há 1 ano e meio atrás. Claro, sem dúvida. Quando a gente parou, eu lembro que nós paramos nossas atividades, existia uma preocupação, que era 1 mês, 2 meses, mas não, infelizmente a pandemia cresceu de uma forma assustadora. Infelizmente, quem poderia estar gerenciando o combate à pandemia foi o primeiro a negar, e a gente sabe o que aconteceu. Eu acho que o mais importante é que a autonomia de alguns estados da federação fez com que a coisa não fosse pior, né? O nosso governador ele sempre esteve atento, responsavelmente, e foi tido como exemplo a nível de Brasil na coordenação em relação à Covid-19. Mas eu acho que o mais importante agora é que a gente deixe esses ranços para trás e avance no ponto de vista de voltar à nossa normalidade. Perfeito. E o senhor mencionou algo também sobre a vacinação de algumas pessoas que estão resistindo à vacinação. Na concepção do senhor como educador, o senhor preferiria que nós aumentássemos as campanhas educativas para fazer as pessoas entenderem, ou o senhor concorda com alguns procedimentos legais que obriguem a pessoa a tomar vacinação, independente do fato de estar havendo uma discussão no que diz respeito a inocular algum tipo de substância dentro do corpo do cidadão, que muitos estão discutindo essa parte do direito de querer ou não se vacinar. A educação, nesse ponto também, ela seria mais preponderante do que a obrigação? Na verdade, em pleno século XXI, a gente está discutindo algo que a ciência evidencia e as pessoas estão contra, e isso me deixa triste, né?
Porque quando a gente lidar com gente, quando a gente cuida de gente, quando a gente cuida de pessoas, a gente precisa estar atento. A gente não pode nos deixar que interesses individuais, partidários, religiosos, eles se sobrepõem aos interesses do coletivo. A gente não pode. Eu acho que isso é retrocesso. Eu, particularmente, acho que a partir do momento que você exerce qualquer cargo, ou emprego, ou trabalho que precisa lidar diretamente com a comunidade, com as pessoas, é preciso você ter a sensibilidade e a sensatez, que algo que a ciência provou e está provando, é tanto que a gente está voltando à normalidade por conta do que foi. As pessoas discutem, o estudo da vacina foi muito rápido, o mundo clamava por isso. O que leva 8, 10 anos na medicina para ser colocado, o mundo precisava, entendeu? O mundo parou para buscar uma solução em relação à Covid-19. Então, se a ciência nos deu essa oportunidade de a gente ter uma vacina que a gente não sabe nem em relação à duração do efeito da vacina no nosso corpo, é tanto que as pessoas vão precisar agora tomar uma terceira dose. Então, é preciso ter a sensibilidade, é preciso ter essa percepção que o coletivo ele está acima de qualquer interesse. Então, eu particularmente, eu parto do pressuposto que é necessário vacinar. Os órgãos de controle terão que, através de órgão jurídico, vão ter que tomar ou buscar algum mecanismo para que essas pessoas, de alguma forma, ou que se vacine, ou que busquem uma alternativa que essas pessoas não levem, não coloquem a integridade das outras pessoas em xeque. Mesmo sabendo que a vacina também não imuniza a pessoa de pegar o vírus e nem tampouco de transmitir. Sem dúvida, não, mas ela minimiza os efeitos. Os efeitos na própria pessoa. Exatamente. Então, quando você está vacinado, quando você toma a segunda dose, você pode até contrair novamente. Uhum. Mas a gente sabe que os efeitos serão muito menores do que daquelas pessoas que não tomam vacina. Eu costumo levar uma frase de Caetano Veloso que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você e vice-versa. Mas é preciso saber que diante de tudo que a gente passou, a gente não pode voltar mais. O comércio não aguenta mais se manter 30, 60 dias fechado, né? O mundo não aguenta mais. Então, as coisas precisam voltar à normalidade. Então, para que isso aconteça, é preciso que as pessoas saibam da necessidade de se vacinar, certo? A gente respeita o conhecimento religioso, a gente respeita a ideologia partidária, respeita. Agora, as pessoas precisam ter esse discernimento da maturidade, porque em pleno século XXI a gente não pode estar retrocedendo no ponto de vista de achar que não, eu não vou tomar uma vacina, vão colocar algo dentro de mim que possa... Não sei. Sinceramente, eu acho que a vacina está aí, os efeitos da vacina são reais. É tanto que as UTIs praticamente estão zeradas, né, em várias partes do Brasil. Os estados que demoraram a tomar atitudes ainda estão sofrendo os reflexos. Mas, enfim, eu acho que é vida que segue, entendeu? Perfeito. Basicamente isso. Vamos entrar, então, agora num assunto bacana também, que é muito importante, que é a mudança do ensino médio. Nós temos agora já a previsão para 2022 de melhorarmos a educação no ensino médio para que o aluno possa já sair com uma formação extracurricular, que já lhe dê uma qualificação. Maurício, solta aí o nosso vídeo. Estamos de volta com o Balanço Geral desta segunda-feira. Você já deve ter ouvido falar que nós vamos ter um novo ensino médio nas escolas. As diretrizes e bases da educação nacional foram alteradas. A proposta apresenta um novo formato para essa fase do ensino e, com isso, o objetivo é melhorar os índices. Definir o futuro profissional não é uma tarefa simples, mas uma coisa é certa, a escola ajuda e muito a pensar o futuro. O Matheus e a Caiane são estudantes do 9º ano da Escola Humberto de Campos, em Criciúma. E eles gostam de matérias em comum, que vão de leitura a ciências exatas. Matemática eu acho sim um pouco mais fácil, porque é meio que uma base de adição, subtração, multiplicação e divisão. E artes porque a minha irmã, meu pai, eles têm bastante costume de desenhar e eu costumei também. Eu gosto de matemática, artes, português. No próximo ano, a turma deles passa para o ensino médio, ou melhor, para o novo ensino médio. Mas afinal, o que muda do ensino atual para o que vai ser implementado em 2022?
Nesse primeiro momento, a carga horária deixa de ser 800 horas e passa a ser contabilizada em crédito, algo equivalente a 1.200 horas. Além das disciplinas obrigatórias, o aluno também vai ter o projeto de vida, uma espécie de guia que, com o apoio da equipe pedagógica, vai traçar objetivos afins até a universidade. E o grande diferencial: o próprio estudante vai poder optar por algumas disciplinas em vez de outras. A parte flexível do novo ensino médio corresponde a 40% da grade curricular e poderá ser ocupada por temáticas como educação tecnológica, prática de Libras, entre outras. As disciplinas serão selecionadas pela escola e o aluno fará a decisão final. A partir dessa escuta dos alunos, dessa escuta da comunidade, nós ofertaremos também algumas áreas de conhecimento. Cultura digital, esporte, saúde, área administrativa. Então, além do projeto de vida, além de uma segunda língua estrangeira, nós teremos sim um componente curricular eletivo que vai trazer para o aluno essa necessidade ou essa curiosidade que ele tem e assim ele podendo conhecer diferentes áreas. As 57 escolas do ensino público da região de Criciúma se preparam para esse novo momento. As orientações gerais já são repassadas às equipes pedagógicas. A Secretaria de Educação, está organizando toda a parte de formação. Estamos em formação com a equipe gestora e pedagógica das escolas. Posteriormente, iniciaremos esse trabalho com os professores e também a sondagem dos alunos. Esse colégio da rede privada já trabalha com um plano pedagógico semelhante ao que vai ser aplicado agora para o novo ensino médio. Mas o que ainda vai mudar já é discutido e planejado, inclusive com os alunos e pais. Então, como que isso vai ser organizado? A partir do ano que vem, os alunos que estão no 9º ano do ensino fundamental ingressam no 1º ano do ensino médio, escolhendo as disciplinas eletivas. Então nós criamos um portfólio de 22 disciplinas eletivas dentro das mais diversas áreas que nós temos no colégio. A instituição, que também tem cursos do nível superior, acredita que esse novo formato do ensino médio vai auxiliar na escolha de futuro dos alunos e minimizar a evasão universitária. Partindo de um 1º ano, que tu tens uma qualificação profissional por meio de disciplinas eletivas e que depois, no 2º e no 3º ano do ensino médio, tu tens a possibilidade de fazer um curso técnico, ou seja, tu já começa um caminhar no 1º ano, tu começa a se identificar de acordo com as eletivas que você escolheu para cursar. E aí, assim, se eu me identifico em eletivas, o que vai acontecer no 2º ano, no final do 1º ano do ensino médio, quando eu vou escolher um curso técnico para ser cursado no 2º e no 3º ano, eu já vou escolher um curso que realmente ele fez sentido para mim por meio das eletivas. A Maria Luísa ainda não decidiu qual carreira seguir, mas com a ajuda da escola, espera fazer a escolha certa e construir uma carreira de muito sucesso. Acho que as mudanças vão ser muito positivas para os alunos, para os professores, principalmente para os nossos futuros. Vai ser uma mudança muito boa. Atualmente, eu não tenho uma ideia muito fixa de área que eu vou querer exercer. Por isso que eu espero que principalmente as matérias eletivas, me ajudem bastante. Então, professor, fato que as informações do novo sistema estão aí na internet, em diversas entrevistas. Fato também é que todos nós, o Brasil todo, o mundo todo está prejudicado, mas o Brasil, neste quesito, porque o 9º ano, esse ano, foi um pouco conturbado por conta da pandemia. Sim. E pelo que eu percebi também, uma coisa importante a gente analisar é que as escolas deverão se preparar para esse novo ensino com uma estrutura com salas de aulas, laboratórios, oficinas e assim por diante. A pergunta é, nosso estado da Bahia está preparado, está se preparando, já tem alguma previsão para receber os alunos que vão entrar no 1º ano do novo ensino médio no ano que vem? Eu acho super importante e pertinente essa questão do novo ensino médio. Quando você nos convocou para esse debate, e para mim assim, é muito gratificante estar dialogando. Quando eu falei das políticas públicas, das reformas, das intervenções que as escolas estão passando agora, já pensando, né, na proposta da implementação, né, da implantação do novo ensino médio, porque o aluno ele irá passar mais tempo na escola. Quer dizer, o aluno que passa 5, ele vai passar 7 horas na escola.
O aluno que passa 7, ele vai passar 8 horas na escola. Nós já temos 4 escolas no nosso território com educação integral. Isso demonstra a nossa preocupação. A gente não pode migrar agora para o ensino se a gente não oferecer essa estrutura física que receba os alunos, que dê a oportunidade do aluno de vivenciar essa nova proposta. Então, pensando nisso, o governo do estado se antecipou, né, que, paralelo à questão da pandemia, quando eu falei também que todas as escolas estão sofrendo intervenções, já para a gente receber esses alunos com essa nova proposta. Paralelo a isso, nós estamos participando de grupo com a Universidade Federal, né, a Univasf e a UNEB, a discussão da implementação. Nós temos um grupo do estudo, lá no NTE nós temos um representante, porque a nossa pauta é muito grande, né, mas a gente está sempre recebendo as informações, participando de formações. Agora, o que me preocupa muito é que a escola ela precisa ser um espaço acolhedor, né? A gente sabe que algumas escolas não têm ainda essa infraestrutura logística de receber os alunos. A gente já comunicou ao órgão central, à secretaria, né? É possível que esse calendário de implementação ele sofra um adiamento, né, para 2023, até por conta da pandemia. Sim. Nós estamos discutindo essa possibilidade. Agora, eu acho super importante também, quando você propõe uma reformulação no ensino, que nós vimos na matéria uma das alunas falando que não sabe o que quer. Eu já vi aluno no 2º e 3º ano sem saber o que queria, mas quando a escola pauta essa possibilidade do aluno vivenciar e conhecer várias disciplinas do conhecimento, isso vai favorecer ao entendimento dele para a vida adulta e a vida profissional. Eu sempre entendi, você pode formar a mão de obra, é importante. Agora você tem que dar a oportunidade ao menino de escolher ir para a universidade. Porque quando você vai para a universidade, a possibilidade de você ser absorvido pelo mercado de trabalho é muito maior do que só o conhecimento técnico. Porque você oferece o conhecimento técnico ao menino, claro que é importante, mas é importante que você facilite o caminho para chegar à universidade. E paralelo a isso é de criar, por exemplo, bônus na Universidade Federal. O que é esse bônus na Universidade Federal? É que você regionalize determinado percentual de cota para que os alunos que estudam aqui no nosso território da região tenham acesso. Porque a gente sabe que tem alguns cursos de engenharia e da área de saúde que só entram alunos que são oriundos de outras partes do país e que estudaram praticamente a sua vida toda em escolas particulares, em cursos altamente renomados no Brasil. Então, essa é uma das nossas propostas. Então, o novo ensino médio é uma proposta que a gente está discutindo, certo? Que chegou em boa hora, mas para que a gente consiga implementar na rede, é preciso que a gente ofereça isso. Nós estamos no caminho de fazer isso. Eu não posso dizer para você que na sua totalidade, mas todas as nossas escolas de ensino médio vão receber, certo, uma infraestrutura que atenda às necessidades e os anseios dos nossos alunos. E, paralelo a isso, nós estamos municipalizando as escolas de ensino fundamental 2, no início do ano iremos municipalizar mais 5 escolas, para que a gente potencialize as nossas energias, o nosso recurso, todos para as nossas escolas de ensino médio. Esse é o nosso objetivo. Mas o que eu posso garantir é isso. Nós estamos discutindo uma pauta que é uma pauta extensa, é uma pauta interessante para o fortalecimento do ensino médio no Brasil. Perfeito. Eu sei que com essa atitude nós teremos profissionais melhor qualificados e pessoas que poderão entrar no mercado de trabalho mais cedo. Porque tem muita gente aí que depois que se forma ainda vai fazer um curso técnico de enfermagem e de qualquer outro tipo de coisa para poder começar a trabalhar. Deixa eu só dar um gancho. Fica à vontade. Nós estamos oferecendo um curso Educar para Trabalhar em várias áreas do conhecimento, agronegócio, tecnologia da informação, área de agropecuária, né? E a gente chama Educar para Trabalhar, são os alunos egressos de 2016 e os alunos que estão cursando o ensino médio. Esses cursos são totalmente gratuitos, são 44 cursos oferecidos através do Senai, do Senac, do SESI. O aluno ele cursa, né, virtualmente, ele pode utilizar as instalações das nossas escolas ou também acompanhar as escolas, o curso, as aulas de casa, quando ele tem a condição. E, paralelo a isso, ao final do curso, ele vai receber um certificado já para entrar no mercado de trabalho. É importante a gente frisar isso. E, inclusive, assisti a um vídeo, acho que foi do SESI também, que eles estão fazendo parceria com alguns governos estaduais, que as escolas vão oferecer esse novo ensino médio com parte do ensino dentro das salas de aula. Exatamente. Isso é importante. Eu acho que essas parcerias só vêm a consolidar
a ampliação do mercado de trabalho, porque a gente sabe que, inclusive, alguns alunos serão absorvidos, né, por essas instituições que são referência no ensino à distância, no ensino presencial. É importante. O que eu costumo dizer sempre é o seguinte: a educação no país, mesmo com todas as dificuldades, tem passado por ajustes que a gente vai começar a colher os resultados daqui a 5, 6, 7 anos. E é importante a gente manter esses alunos na sala de aula. Nas discussões que eu tenho participado agora, inclusive hoje, a conscientização dos professores, dos funcionários, das gestões escolares, de manter o aluno da escola. Daí que a gente faça a escola um espaço atrativo para o aluno. Quando eu falo espaço atrativo, que tem uma quadra coberta, que os meninos possam fazer atividades corporais, que possam dançar, que possam ter o conhecimento da música, da pintura, da literatura, tudo isso. A escola tem um potencial, o potencial humano. O que a gente precisa é tirar desses alunos esse potencial. E é preciso que alguém estimule. Quem é que tem que estimular isso? É a unidade escolar. Perfeito. Sem sombra de dúvida, a gente sabe que sem educação nada vai para lugar nenhum. Mudando de assunto agora, vindo para o assunto para muitas pessoas considerado como chato, mas que se nós não discutirmos, nós não poderemos chegar num denominador comum para as nossas crianças e nossos adolescentes. A gente vai falar um pouco sobre a linguagem neutra e ideologia de gênero, que tanto está se discutindo aí e está entrando nas escolas. E aí a gente vai querer saber quais são as políticas públicas da Bahia nesse sentido. Maurício, solta-nos um vídeo aí de 2 programas, um no Morning Show e uma fala do Dr. Luiz Felipe Pondé, que é pós-doutor na área de filosofia. O que é ideologia de gênero? Ensinar sexo para as crianças. Não é isso. Não é isso. Sexual acho que é importantíssimo na escola. Não é isso. Quem critica acha que é isso. Sexualização precoce. É uma coisa que é você combater o preconceito contra homossexuais, contra a população LGBT, contra transexuais. Existe a questão que a Paulinha salientou muito bem, contra abusos sexuais. Essa é a educação sexual. Só que essa educação sexual, que prioriza mais uma educação sociosentimental, ela envolve a construção de uma coisa que não é indistinguível entre os gêneros. Você chega para uma criança e fala, não existe coisa de menino ou menina. Você fala coisas como do tipo, a construção de um homem e de mulher é eminentemente sociocultural. Você pode escolher ser um homem, você pode escolher ser uma mulher. Aí isso é ensinado nas escolas? De maneira subreptícia, muito. Você tem documentários, você tem documentários. Você tem uma coisa que você confunde a normalização da inversão sexual ou de uma disforia de gênero, que mais uma vez acomete 0,001%, e essa população tem que ser preservada. Isso não acontece em uma outra escola por aí? Você acha que é regra? Não me parece ser a regra. Então vamos falar um ponto aqui. A linguagem neutra. O que é a linguagem neutra que querem impor como... Não, é algo ridículo. Isso não é só ridículo, é perverso. Se você impõe uma linguagem neutra dizendo que a construção sociocultural da linguagem, você colocar homens e mulheres, você tem que fazer uma coisa indistinguível entre isso, você está normalizando um caso de disforia de gênero, colocando isso como uma imposição pela linguagem. A linguagem afeta diretamente o comportamento. Que acham isso aí. Várias escolas estão... É que é meia dúzia de várias várias empresas, isso a linguagem afeta diretamente o comportamento. Esse negócio da linguagem... erro de português. Não, mas esse negócio da linguagem... Não é só erro de português, Esse negócio da linguagem neutra chegou em escolas, inclusive... Muitas escolas de muito nível. Mas você acha que vai proliferar? Você acha que isso avança? Mas isso é ideologia de gênero. Mas você concorda que isso é uma guerra cultural? É uma guerra cultural. Estão forçando de um lado e aí quem não concorda está discordando do outro é um assunto aí, é uma questão pontual. Se eu vi, por exemplo, na minha escola, vi lá que tem que escrever assim, falando, olha, tá errado. A única vantagem disso é para nós políticos, né? Que tira uma coisa ridícula dos discursos aos homens e às mulheres, que todo mundo quer falar toda hora. Queride. A todos. Não, mas é ridículo isso. É ridículo, mas é perverso, tá indo contra a língua, mas eu acho que não pega. Eu acho mas que pegou. Pegando. Tem empresas fazendo isso, campanha de publicidade, universidades, escolas. Bruna Torlai, pegou ou não pegou? Olha, não pegou, mas está sendo empurrado goela abaixo. Eu acho que o problema não é as pessoas quererem, por livre e espontânea vontade, inventar essas maluquices todas. Eu acho que o problema é você institucionalizar e, por meio do Estado, você impor. Eu acho um tema bastante chato, para confessar. Esse negócio de gênero. Acho um tema chatinho. Tá bom. Não que não seja importante, todo mundo é igual perante a lei mesmo, e todo mundo tem o direito
de viver do jeito que quer, se vestir do jeito que quer, dormir com quem quiser. Quer dizer, eu acho que essa discussão é até entediante. Agora, se perguntar se é errôneo ou equivocado você dar aula sobre teoria de gênero ou ideologia de gênero, como alguns falam, em escolas, eu acho que a questão é um pouco mais interessante, apesar de que eu acho que continua sendo chato. Primeiro, eu acho que esse debate todo ao redor de gênero, a politização do sexo, é mais uma forma de puritanismo. Todo mundo fica falando que é bonitinho transar com quem quer, mas a verdade você tem que ter uma vida afetivamente e sexualmente correta. E isso, para mim, chama-se puritanismo, né? Se o afeto tem que ser correto, você já broxou e não sabia. Porque afeto é justamente uma parte da vida que a gente não controla bem. Eu acho que no caso das crianças, eu já escrevi muitas colunas da Folha e já falei, eu tenho dúvidas, eu não tenho tanta certeza, afinal de contas, por que alguém tem que ficar falando sobre sexo para criança de 5, 6 anos? Né? Por que eu tenho que confiar nessa pessoa, inclusive? Né? Por que eu tenho que aceitar que alguém vai para uma sala ensinar uma teoria que é minoritária do ponto de vista da compreensão de humanidade, ou seja, ensinar que de repente todo mundo pode ser o que quer. Outra coisa é ensinar que você deve aprender a respeitar as diferenças de comportamento e que todos têm direito perante a lei, ou mesmo que todos podem casar. Agora eu não vejo por que esse assunto deveria ser discutido em escola, se você é menino, se você não é menina. Na verdade, eu tenho a impressão que dentro de alguns anos, de repente, vai ter gente querendo processar pais porque deram uma boneca para a filha de 10 anos, dizendo que está querendo impor a ela um tipo de sexualidade. Então, eu não acredito que é uma boa fazer discussão de gênero em escola. Eu acredito que é uma boa ensinar o respeito, ensinar o direito das pessoas serem como são e a igualdade perante a lei. Mas eu não acho nada de absolutamente normal que alguém resolva ficar falando dessas coisas para alguém de 5, 6, 7 anos que não tem a mínima condição, e mesmo 10, 12 anos, uma fase extremamente confusa, você ficar metendo na cabeça dessas crianças as teorias que você tem sobre questões que de repente podem fazer você sofrer, mas nem todo mundo. Professor Regi, é um tema tão polêmico que você pode ter visto ali no programa do Morning Show um pandemônio de ideias, inclusive de pessoas que não sabiam se estava sendo costumais isso acontecer dentro das escolas, se não estava sendo, se a ideologia de gênero estava sendo muito veiculada, se a inserção no conceito do que está sendo tratado de sexologia nas escolas está sendo feito de forma correta ou não. A população em si ainda está discutindo muito, ainda existe muita desinformação. Em cima de todos esses problemas, o nosso Estado pretende acompanhar a inovação da discussão ou ele prefere ir para o lado da educação, deixando esse tema aí um pouco mais de lado, preservando o tradicional da família brasileira? Na verdade, esse tema é um tema muito, digamos, difícil de discutir, né? Altamente complexo. Eu vou dar um exemplo, assim, em relação à sexualidade, por exemplo, em relação a sexo, vamos falar em relação a sexo. As meninas, a escola tem uma dificuldade muito grande de discutir sexo, né, para adolescente, tanto o professor como o coordenador, os pais, às vezes a informação chega de uma forma equivocada. Isso às vezes traz algum prejuízo, né? Uma gravidez precoce mesmo, às vezes é por falta de um diálogo, falta de uma conversa. O tema sexualidade na escola, ele existe hoje, mas é mais algo que com autonomia de gestão. A gestão vai diagnosticar algum problema, eles vão e discutem, eles trazem essa discussão. Eu acho que é um tema muito recorrente que a gente tem acompanhado muito, principalmente nas redes sociais, mas pense que é um tabu você discutir sexualidade na escola, sexualidade com o jovem. Eu acho que a gente ainda vai transpor aí alguns anos para a gente trazer esse debate. A discussão em relação a gênero é uma coisa que tem sido muito difícil. O nome social, recentemente, é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? As diferenças. Claro que a gente tem acompanhado, a gente precisa se aprofundar mais no assunto, eu preciso ter a humildade de dizer isso, né? Até para trazer uma discussão mais ampla. Mas eu acho que o que for de ser implementado, a gente vai publicizar, vai divulgar. O que eu posso dizer é que a gente não avançou muito. A gente tem discutido com as universidades, a gente tem discutido com alguns segmentos da sociedade, algumas associações, de como trazer essa discussão para o dia a dia da nossa rede. Mas é difícil. Eu preciso ligar a gente que é
Mas a gente tem alguns debates em relação a isso. Nós temos algumas pessoas que trabalham lá no território, que têm acompanhado. Nós temos Reginaldo. Reginaldo é um técnico que recentemente chegou, que tem acompanhado essas discussões de gênero. Ele pode até trazer algumas contribuições em algum momento, mas o que eu posso dizer para vocês é que penso que é um tabu você trazer esse tema para o nosso cotidiano, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar porque as diferenças, a gente precisa saber conviver. Eu achei super pertinente a fala do filósofo, do Pondé, quando ele diz que mais importante do que você ensinar é você fazer com que as pessoas respeitem as diferenças. Eu acho muito importante. Não só a diferença em relação à sexualidade, mas a diferença religiosa, a diferença da filosofia política de cada um. Mesmo jovem, a gente sabe que tem jovens de 16, 17 anos que já tem uma concepção de mundo muito interessante, né? Tem um pensamento crítico muito interessante. Eu acho que é importante isso, você trazer essa discussão para a coletividade e respeitar o limite, respeitar o espaço do outro. O que o professor Pondé fala, o doutor Pondé fala, basicamente, é que a sexualidade é uma coisa natural, que a gente deve encarar com naturalidade. E o que está se questionando no Morning Show é justamente aquela questão impositiva de querer se aplicar isso como se fosse uma matéria, como se fosse obrigação do Estado ensinar sobre sexualidade para as crianças. Essa é a preocupação. Na concepção do senhor, o Estado deve ensinar ou deve participar da educação familiar nesse sentido de sexologia? Quando eu falo para o senhor que é difícil, eu acho que tudo que é feito por imposição não é saudável. Então, não é interessante você... Eu acho que é importante você fazer uma escuta, a partir dessa escuta você colocar essa discussão na coletividade, e aí o que for melhor para a sociedade a gente vai implementando de uma forma gradual. Nada que é impositivo, eu costumo dizer sempre, por imposição a gente não consegue, principalmente no século XXI, acho que não cabe mais isso. E você está impondo um pensamento que não é do interesse da sociedade. Eu vou voltar lá no novo ensino médio, quando você dá a oportunidade do aluno de buscar as disciplinas optativas, dele escolher o que é que ele... Tem meninos que têm vocação para filosofia, para sociologia, tem uma capacidade de interpretação de leitura. Aí você potencializa. Outros para habilidades motoras, né, corporais, então você potencializa isso. Outro para a área de conhecimento de cálculo, matemático. Então é importante que a escola tenha isso. Agora, para que isso aconteça, é preciso também que o professor tenha sensibilidade de ter essa percepção dessas habilidades e aí propor ao aluno, esse caminho aqui é mais fácil para você, entendeu? Você vai conseguir chegar ao sucesso com um período menor do que se você sair fazendo trilhas e trilhas. Então, é basicamente isso. Eu acho que a imposição, ela não serve. Nós participamos recentemente de um diálogo lá em Salvador sobre a questão do ensino da cultura afrodescendente no Brasil. Uma discussão muito rica, porque às vezes a gente aprende de uma forma equivocada, entendeu? A importância do conhecimento das matrizes africanas. Quando eu falo o conhecimento geral, na culinária, na cultura, na religião. E as pessoas só aprendem o que é senso comum, entendeu? Porque isso não é por aí. Então é importante que a escola tenha essa oportunidade de oferecer esse aluno, para que o aluno tenha o conhecimento verdadeiro do que representa. Então é basicamente isso. Até porque hoje em dia, com o avanço da internet, tem muito conhecimento que chega ao aluno antes mesmo de chegar na escola. Hoje em dia as coisas estão muito fáceis. Eu estava falando hoje cedo lá com a equipe da TV, eu tentando baixar o aplicativo de acesso ao programa de TV ao vivo. Sim. Aí a gente com dificuldade e tal, aí disse, rapaz, procura um aluno desse aí, com certeza ele sabe mais que a gente. Sabe mais que a gente. Então são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente também não pode, não pode negar quando não tenha esse conhecimento, dizer, infelizmente assim, eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer mais, porque isso é importante. Você ter a humildade de reconhecer que não sabe e que precisa buscar esse conhecimento para ir disseminar, né, ajudar até na sua prática, no seu dia a dia. Somos eternos alunos. Exatamente. E agora, para encerrar o último tema, no contraponto, inclusive, que acabamos de falar, que era ideologia de gênero, nós temos verificado, não só na Bahia, mas como em diversos outros estados e municípios do Brasil, a expansão do ensino com a filosofia militar. E aí a gente vai querer verificar um vídeo aqui que fala justamente num dos colégios militares municipais pioneiros aqui da Bahia, para depois a gente vir à pergunta de sucesso ou utopia.
Colégio com metodologia de ensino das escolas militares é inaugurado em Dias d'Ávila. A Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila reinaugurou a nova Escola Municipal Professora Altair da Costa Lima, com o sistema de ensino dos colégios da Polícia Militar da Bahia. Era um sonho que eu tinha para trazer para a nossa cidade algo diferente, né? A gente abraçar esses jovens, dar uma condição diferente na educação. A solenidade contou com a presença da prefeita Jussara Márcia, do vice-prefeito Geraldo Requião, do presidente da Câmara, Dr. José Carlos, e demais autoridades locais. Um momento em que nós nos juntamos, né? Prefeitura, Estado da Bahia, através da Polícia Militar, para fazer a diferença no futuro deles. Um diferencial na educação, porque muitos municípios reivindicaram esse colégio militar e, graças ao governador Rui Costa, empenho da prefeita Jussara, trouxemos para Dias d'Ávila. A unidade de ensino passou por adequações para atender ao projeto que, neste primeiro momento, irá beneficiar apenas os 540 alunos da casa. Também para ajudar muitas pessoas que estão precisando, que devem estar nesse mundo das drogas. Vai ter uma educação mais rígida do que antes. Eu enxergo assim como uma melhora para cada aluno, né? Para ter mais um melhor ensinamento. Mas já existe um planejamento da Secretaria de Educação, SEDUC, para ofertar no próximo ano 1.040 vagas. O Sara e os vereadores, o grupo dela realmente trabalha com muito afinco pela juventude. Eu tenho muito orgulho de participar desse projeto. Acho que essa é uma experiência que vai dar certo a partir desse convênio entre Estado e município no conceito de colégio militar. O novo projeto piloto será uma ferramenta eficaz no processo de aprendizagem e na formação de cidadãos. E a gente aí cuidar desses jovens, porque se fala de jovens porque estão se drogando. O projeto visa ainda a valorização dos profissionais da área de educação. Vem combater através desse sistema a violência. Eu não tenho dúvida que será uma tentativa de sucesso, exitosa, para que a gente encontre um caminho para que, além da transmissão de conteúdo, de conhecimento, de informações aos nossos alunos, a gente também transmita essas noções de cidadania, de respeito ao outro. Essa prefeita guerreira. É disso para melhor. É Dias d'Ávila cada vez mais pujante, cada vez dando condições de seu povo vencer a vida, ser pessoas de bem, que é isso que o povo de Dias d'Ávila quer. Eu adoro, professor, adoro a democracia. Nesse instante aí estava discutindo sobre ideologia de gênero, sobre linguagem neutra, e agora está discutindo sobre militarização ou filosofia militar nas escolas. Qual é a fórmula do sucesso para a busca de mais colégios militares? Nosso governador Rui Costa, ele aumentou a quantidade de colégios da Polícia Militar em todo o estado. Diversas prefeituras, inclusive Juazeiro, está lutando agora para ter 2 escolas municipais com a filosofia militar. Qual é a fórmula do sucesso para se querer tanto este tipo de ensino no estado e nos municípios? Recentemente eu tive uma conversa com representantes da PLB. Inclusive ele questionou em relação à filosofia dos colégios da Polícia Militar, né, CPM, e agora ele está sendo estendido para os municípios também. Acho que Sobradinho já aderiu, Juazeiro, acho que essas 2 escolas, a partir do ano que vem. Campo Formoso. Estou falando aqui Sobradinho porque é no nosso território. Sim, sim. Na verdade, o ensino militar, ele historicamente, ele conseguiu um espaço na comunidade, às vezes até pela fragilidade do ensino regular. Sim. Ele deixou uma brecha muito grande e a filosofia militar, por conta da disciplina, da ordem, ela conseguiu avançar nesse aspecto. Há uma admiração por parte da população do ensino militar. O ensino militar ele talvez não tenha uma quantidade maior de alunos em função da baixa oferta, mas normalmente os pais que encaminham o filho para a escola militar, porque eles têm essa referência da questão da disciplina, da questão da determinação, dos resultados obtidos. Paralelo a esse resultado obtido, nós temos a questão, antigamente era feito a seleção, e quando você seleciona, você filtra, você em detrimento dos melhores, você exclui os piores. Então, os resultados, claro que eles são melhores obtidos. Agora não, já mudou para o sorteio, aí você democratiza o acesso.
Mas a realidade do ensino militar é que veio para ficar, né? Claro que a gente não pode fugir da democracia, né? De dar oportunidade ao aluno de escolha. Eu acho que isso é importante. E, normalmente, os meninos que são matriculados é porque existe esse interesse familiar, né? Existe a admiração familiar, a gente respeita sem problema nenhum. Agora, o que a gente entende, o que a gente tem feito, o que a Secretaria tem feito é fortalecer o ensino como um todo. Quando você propõe a escola de tempo integral, com a escola bem estruturada, com professores capacitados, professores sendo formados, e além de formados, eles recebem a questão de treinamentos, aí você vai propor uma educação igualitária. Porque o ensino militar ele funciona assim, mas a educação pública ela precisa funcionar, porque os investimentos são feitos. Eu falei recentemente na descentralização de 200 milhões para as escolas para trabalhar o PRES, é porque existe essa preocupação de a escola ter sua autonomia, não só de gestão, mas autonomia financeira. Discutir com o colegiado o que é que a escola precisa. A escola precisa a escola tem que ter professor, a escola tem que ter funcionário, a escola tem que ter a logística de acessórios e equipamentos para atender, no mínimo, o dia a dia da sua rotina. O ensino militar é real sim. Agora, a gente precisa dar esse suporte às escolas militares, como também às escolas de ensino, tida como ensino regular, ensino normal. Perfeito. Então, na prática, a gente, como o senhor mesmo disse, o Estado está disponibilizando diversas opções para que cada pai possa escolher. Até porque a gente sabe que na escola militar, não é que todo mundo seja militar trabalhando lá. Claro, os professores são civis. São civis, E existe uma integração. E isso é muito bom. Eu quero que o governo proporcione mais opções para a população e a gente tenha mais educação na Bahia, porque, lembrando sempre, sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Professor, muito bom ter recebido o senhor aqui. Agradeço muito a sua presença. É bom saber que a diretoria está em boas mãos, que o trabalho está acontecendo, que essa volta às aulas presenciais seja abençoada por Deus para que nós possamos dar seguimento, que nossos jovens sejam melhor assistidos o tempo todo para que a nossa população possa ter mais educação. E eu gostaria realmente de deixar as portas abertas do Cartaz da Cidade aqui para o senhor e para toda a Secretaria de Educação da Bahia de um modo geral, para que a gente possa trazer mais informações boas aqui. O senhor gostaria de dar algumas palavras para o nosso público? Se quiser finalizar, fique à vontade com essa câmera. Eu que agradeço. Eu acho que essa informação de você, esse contato direto com a comunidade em geral é super importante. Eu acho que os espaços de discussão, de comunicação, eles são imprescindíveis no processo democrático. E é só agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que estaremos à disposição sempre, as portas do núcleo territorial estarão sempre abertas e a gente estará à disposição para informar a nossa sociedade o que tem acontecido em relação à educação do nosso território. Muito obrigado, bom dia. Nós é que agradecemos a presença do senhor aqui, agradecemos a sua paciência e a sua audiência e não se esqueça, como sempre, de estar lá seguindo a gente em todos os canais de comunicação do Cartaz da Cidade e toque lá no sininho, faz com que ele seja acionado para que você possa receber toda a nossa programação. Acompanhe sempre a todos nós aqui. O professor ainda quer falar mais uma coisa? Eu só quero falar o seguinte, o papo foi tão bom que nós estamos conversando há 1 hora e nem parece, né? Exatamente, 1 hora e 25 segundos. Show de bola, então. Vamos agora para a próxima semana, com fé em Deus. Estaremos aqui novamente juntos. Espero que tenham gostado desse programa. E o Cartaz da Cidade é isso. É um programa informativo para que você possa ter a sua própria opinião formada. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão. Atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria. A melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção.
Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.